Você tem alguma experiência, Júnior, assim, que, obviamente que você possa contar também, compartilhar com a gente, que talvez deve ter tido vários, obviamente, que você é da igreja Uhum. tem muito tempo, mas uma que você possa contar, por exemplo, não que virou a chavinha, mas assim, que você fala, velho, Deus é maravilhoso. Alguma coisa pro pessoal, Tem. sabe? Porque eu tenho assim também, eu fico assim, mano, é Eu interessante tenho. isso. Eu tenho uma experiência que foi a experiência mais terrível da minha vida. Sim. Podemos dizer assim, né? Que aí você fala, não, o cara vai dar a experiência de uma tristeza, uma derrota Aham. pra falar de Sim. algo importante. Mas é. Em 2012, eu já tinha 5 anos de casado. E nós resolvemos ter um filho. Aí eu, Senise, nós conversando, tá, Uhum. vamos ter um. Vamos, vamos. Beleza. Aí demorou quase um ano e aí a minha esposa engravidou. Isso em 2011, perdão. Aí demorou quase um ano, ela engravidou. 2012, engravidou, descobrimos que era uma menina, estavam totalmente felizes, encantados por aquele momento, novo, tinha 28 anos, e eu falei, nossa, você é pai, e aquela expectativa toda. E aí, com 7 meses de gestação, minha menina falece dentro do ventre da minha esposa. Do nada, faleceu. Parou de. A placenta da minha esposa, ela faleceu antes da data. E aí parou de passar oxigênio, alimentação, a menina faleceu. E aí foi um momento muito tenso. Que é o que a gente estava falando ontem, né? Ontem não, antes. Aonde separar a alma de espírito, né? Imagina Jesus lá na cruz, prestes, né, a ser crucificado. Ele tinha acabado de cear com seus discípulos, aí ele vai, se recolhe para o monte. Alguns dos apóstolos dele vai junto, e aí ele fala, ó, fica aqui que ali eu vou orar. E aí a Bíblia fala que ali ele suou gotas de sangue. E isso a ciência explica, que uma pessoa quando tá numa angústia tão grande, a ponto de que nos poros dela, ao invés de sair suor, pode sair sangue. É uma angústia muito grande. Então, assim, eu estava me sentindo muito mal. Pior ainda, imagina a Senise, que carregou 7 meses. Você já tinha comprado Imaginava. algumas coisas? O Sim. quarto todo montado. Claro, a expectativa lá no Nome escolhido, quarto montado, Nossa. roupa comprada, chá de bebê já tinha sido feito, né? Nossa. Então já tava assim, tudo organizado, só a espera da chamaria Isabelle nascer. Aí, pá, faleceu. Aí vocês viram e falam assim: "Poxa, Cadê Deus nisso aí? cadê Deus?" Essa é a pergunta, Logo eu, né? Cresci na Tipo, igreja. fiz tudo certo, mano. Pô, entendeu? Então assim, é algo interessante porque o sol ele nasce para pra todos, todos. justo e injusto. A chuva cai na terra de todos, justo e injusto. A pandemia veio para todo mundo. Tá todo mundo colhendo. Só que o que que você faz com o mal que lhe vem, que é o interessante, né? O partir de resolver essa situação terrível que vem até você, que é o interessante. Tem um ditado que fala, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns reclamam da chuva, outros vendem guarda-chuva. Então, assim, para tudo tem uma solução. Mas foi um momento muito difícil mesmo. E o processo para retirar a criança que foi também terrível para minha Nossa. esposa, porque não poderia, era o último caso era fazer cesárea. Sim. Por quê? Poderia trazer um malefício para a mulher. Não sabia o que estava lá dentro, o que tinha acontecido ao certo e tal. Então, foi tentar fazer o parto. Só que não tinha uma criança forçando. A criança estava morta. E aí foi um processo muito terrível. Nossa. Mas isso virou uma chave do seguinte: eu preciso confiar mais em Deus. Por quê? Uma palavra que foi ministrada que me machucou muito, mas depois eu entendi também, que foi a história de Davi. Davi, ele um belo dia resolveu ficar em casa, não foi pra guerra, quebrando os protocolos da guerra, que nenhum homem poderia ficar em casa, só ficariam as mulheres. Aí ele abriu a janela do seu palácio, viu lá Betseba. Nossa, apaixonei. Uma mulher linda, se lavando, tomando banho, fiquei doido. Pegou Betseba, tal, engravidou a mulher. Aí ele foi lá e falou: "Não, e agora? O que, que eu vou fazer? Vou mandar o marido dela, Urias, pra guerra, pra ele Linha de morrer, né? Linha de frente. O cara era um estrategista, o cara que pensava. Mas vou colocar ele na linha de frente porque ele vai batalhar lá e vai morrer. E foi o que aconteceu, né? O cara foi lá, morreu, beleza. E aí o filho nasce morto. E aí Davi, por favor, ele se
veste de pano de saco, deita a cara no pó, mas rapidamente, quando passa o luto, ele vai pro templo adorar a Deus. Aí eu falei assim, ó, importante isso. Por que importante? Deus, ele tem culpa de alguma coisa? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, 2 caminhos, o da bênção e da maldição. Se você seguir por um caminho, você vai ser bem. Se você seguir por outro caminho, você vai se ferrar. É 2 coisas. Mas nesse caso em específico, nós decidimos o quê? Agradecer a Deus. E eu me lembro muito bem desse detalhe. Nós fomos, era um sábado, nós pagamos caríssimo para fazer o ultrassom, porque o convênio não faz ultrassom de sábado, isso é um absurdo. Nossa, doideira. Absurdo É total. um absurdo. E aí nós fomos do Mater Dei, que era o único que tinha aberto, nós pagamos caríssimo lá para fazer o ultrassom, chegou lá, confirmou, estava morto. E aí nós voltamos para casa, porque não poderia internar, só no outro dia de manhã. E aí eu e minha esposa, nós demos as mãos ajoelhados na cama e agradecemos a Deus pela oportunidade de ter sido pai naquele momento. E assim, isso marcou muito, Muito. muito a gente. Não, você falando assim, é até de questão de sensação mesmo, assim, é muito forte. E que é muito fácil, tipo, confiar em Deus quando tudo dá certo. Exatamente. É óbvio, né? Tipo, Ter um pô, Deus como se fosse um supermercado, né? Exatamente. Ó, eu quero um biscoito. E Vai eu- lá, a vitrine, eu quero isso, quero aquilo, é muito fácil. E eu Muito lembro tranquilo. que eu convivia com um ateu e a gente era amigo. E quando eu tinha, acho que eu já contei pra vocês algumas dessas histórias, tipo, a gente tinha um trabalho, era muito maçante, tinha que fazer muita coisa. E eu, no auge do desespero ali, de ter que entregar, ele virava pra mim e falou assim, vai, cadê seu amigo imaginário? Ele não tá Da aqui. zoação, né? Exato, total pesada. E eu falava, uai, você não tá vendo ele? Não, ele tá me sustentando aqui, ué. Isso aqui não. Exatamente. E você falando isso é muito forte porque tem que agradecer nos dias que dá certo, E nos dias que. porque ele também vai estar lá. Eu escutei uma frase que você já escutou também, que mexeu demais comigo, que foi justamente sobre isso. O cara deu um exemplo sobre um filho que tá atravessando, tipo, acho que era no trem, no metrô, e por 2 segundos solta a mão da mãe, acho que o trem passa, morre, e aí pergunta, cadê Deus nessa história? Aí o cara fala assim, tá nas lágrimas da mãe, tá chorando junto com a mãe ali, tá sofrendo junto com ela. Sim. E pela sua história, que a gente tá falando da perfeição, você pensa assim, cara, vai É, dar vai tudo certo tudo na vida do certo. cara. Ele cara tem uma começou base- falando isso, né? O cara tem uma base Tem uma base familiar, familiar. se espelha no pai que é pastor. Cara, Mas o sol nasce para todos. O sol ele vai nascer para todos. O que você vai decidir fazer com um momento ruim, que é o fato. E o fato da gente ter agradecido a Deus por ter sido pais naquele momento, eu acho que abriu muitas portas. Porque, acho não, tenho certeza. Depois disso, a minha vida deu uma Entendi. transformada. Parece que são coisas necessárias. Já vi um pastor falar uma vez, Sim. esse nome dele aí, que ele fala assim, né? Que a gente enxerga o presente, às vezes a gente planeja o futuro. Mas ele fala tipo assim, que Deus enxerga o presente, ele enxerga o passado e ele enxerga o futuro, no mesmo plano. Então ele consegue saber daqui, ele muda alguma coisa aqui para que funcione. Exatamente. E a gente não consegue visualizar isso de forma nenhuma. Então eu falo assim, ó, que sua vida mudou daí pra cá. Sim. Na hora da dor, talvez a gente não consegue racionalizar a dor, tipo assim, né? Tipo, entender o que tá acontecendo, por que comigo, como assim, velho? Logo eu, que sempre quis ser pai, sabe? E é assustador, velho. É uma história muito louca, mano. Que é uma história, né? Salva as proporções, é claro, mas é uma história de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Todo Sim. mundo. O cara Total. íntegro, temente, fiel a Deus. Aí o diabo disse pra ele assim, ele só é fiel porque ele tem tudo. Ele só está com o Senhor porque tem tudo. Deixa eu tocar na vida dele, tirar tudo que ele tem pra ver se ele vai continuar te adorando. E é uma história interessantíssima isso. E aí Deus permite Satanás de agir na vida dele, mas não tocar na sua vida. Ele perdeu filhos, perdeu bens, ainda ficou doente. Deu a lepra nele, ele coçava a sua pele com casco de telha. E aí a mulher dele falou assim, você é trouxa demais, vamos falar, né, num palavreado hoje, você é trouxa, amaldiçoa esse seu Deus e morre logo. O que Deus tá fazendo com você? E aí ele vira pra ela e fala assim, você fala como uma tola mulher, porque você aceitou o bem que Deus trouxe rindo de orelha a orelha. Quando você tinha filhos, você tava rindo, você tinha bens, você tava rindo. Agora, você quer com o mal
amaldiçoar o nosso Deus? Não, vou continuar firme e não vou amaldiçoar meu Deus. E aí Deus restituiu ele em tudo, e a Bíblia fala que até os dias de hoje não se viu mulheres mais lindas do que as filhas de Jó. Isso é interessantíssimo.